E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os vírus. Os vírus que são considerados um grupinho à parte, não é? Porque a gente não tem uma definição bem clara se eles são vivos ou não, né? Então a gente diz que eles são entidades biológicas. Não podemos dizer realmente se são seres vivos, tá bom? Então, o que acontece? Como eu falei, os vírus são entidades biológicas, né? Não, a gente não pode com certeza dizer que são seres vivos. Só que eles são a menor entidade biológica conhecida. Ou seja, ele é muito menor do que uma bactéria. E as bactérias são muito menores do que as nossas células. Então você imagina quão pequeno é um vírus, tá? Os vírus são acelulares, eles não são formados por célula. Até por causa disso que muitos consideram que ele não é um ser vivo, até porque nós sabemos que todos os seres vivos são formados por uma ou mais células, né? O vírus também, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles precisam obrigatoriamente entrar em uma célula para conseguir reproduzir. Sem uma célula hospedeira, os vírus não conseguem se reproduzir, tá bom? Outra característica importante é que os vírus são altamente específicos, ou seja, vírus que infecta, por exemplo, uma célula do seu sistema respiratório, ele tende a não infectar uma célula sanguínea ou uma célula lá do seu dedão do pé. Uma célula que infecta um cafeeiro, geralmente ela não vai infectar um ou outro pé de, por exemplo, de manga. Então eles são altamente específicos. É só lembrar, por exemplo, o HIV. O HIV é um vírus, né, que vai infectar um tipo de linfócito seu, um tipo de leucócito, que é o linfócito TCD4. Então, dentre os vários tipos celulares que existem dentro do seu sangue, o HIV infecta somente um deles, tá bom? E uma outra característica importante é a facilidade que os vírus têm de sofrer mutação. Só lembrando que mutação são alterações genéticas, né? E por ter um DNA bem pequenininho, eles facilmente podem sofrer mutação e isso vai gerar então um outro tipo de espícula, um outro tipo de proteína que pode então fazer com que eles infectem outro tipo de ser. Então, o que acontece? Alguns vírus infectam algum tipo de ser e por mutação ele consegue passar para outro tipo de ser, por exemplo, de um outro animal para o ser humano, não é assim? Então, o que acontece? Os vírus podem ter vários formatos. Então, olha que interessante, o vírus Ebola, bem diferente, por exemplo, de um bacteriófago. Que bacteriófagos são vírus que infectam bactérias, diferente de um rotavírus, do papilomavírus que causa HPV, né, do influenza que vai infectar, por exemplo, o seu sistema respiratório, causando lá a gripe, diferente do HIV, diferente da hepatite B. Então os vírus têm formatos bem diferenciados. É interessante a gente saber que eles são então feitos por proteínas específicas que vão fazer com que eles se liguem às células dos seus hospedeiros. Alguns podem ser envelopados, ou seja, eles são envoltos, é uma cápsula de proteína envolta por uma membrana plasmática que ele retirou lá dos seus hospedeiros, né? E fora da célula, os vírus não apresentam nenhum tipo de metabolismo, nenhum tipo de reação química. Até por isso, eles nem são chamados de vírus quando estão fora da célula. Eles são chamados de vírions, tá bom? E podem ter um material genético tanto de DNA ou, no caso, RNA. Só lembrando, boa parte das doenças que infectam os seres humanos são de vírus que têm RNA como material genético. Alguns vírus podem causar câncer, por exemplo, no ser humano. O exemplo mais clássico que nós temos aí é o HPV, ou papilomavírus humano, que ele vai infectar, por exemplo, lá o colo do útero, né? Nessa imagem a gente consegue ver o útero, aqui o canal vaginal,
e onde você tem aqui, ó, a tuba uterina e os ovários, né? Esse vírus, por exemplo, tem afinidade pelas células do epitélio aqui do colo do útero e pode gerar então uma inflamação que em alguns casos pode acarretar, por exemplo, câncer do colo do útero. Por isso, graças a Deus, hoje nós temos a vacinação tanto de meninas quanto de meninos para que a gente possa então diminuir os casos de HPV na população. Então, como eu falei, um caso muito interessante é saber se os vírus são vivos ou não. Tá? Alguns dizem que os vírus são vivos porque eles possuem material genético, como todo ser vivo possui material genético. E por possuir o material genético, eles têm a capacidade de evoluir. Todo ser evolui. Eles apresentam um mecanismo para codificação genética, né? O que todo ser vivo também faz. E, como todo ser vivo, os vírus também reproduzem. Mas, por não apresentar célula, não apresentar metabolismo fora de alguma célula hospedeira, e para reproduzir ele precisar de um hospedeiro, a gente diz que ele também tem característica de não ser vivo. Então, como eu falei, fora das células, os vírus não são chamados de vírus, e sim vírions. Então, o correto sempre é denominar de vírion, ok? Então, vamos lá. Os vírus sempre serão algo ruim para nós, para os humanos? Não. Existem alguns casos que nós utilizamos os vírus para fazer genoterapia, ou seja, a gente introduz um gene de interesse e esse gene vai ser levado por vírus que são geneticamente modificados, que vão levar esse gene para uma célula doente, vão injetar esse gene na célula doente, fazer com que essa célula, por exemplo, venha a ser curadas. Né? Então a gente pode fazer com que uma pessoa, por exemplo, que seja diabética, né, ela venha, por exemplo, a deixar de ser diabética. Ou a gente pode usar bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias, para infectar então essas bactérias e destruir, então fazendo com que a pessoa que esteja com uma infecção bacteriana possa ser então curada dessa doença, né? E no caso lá, ó, alguns vírus eles podem gerar doenças humanas ou outros tipos de animais e vegetais. Aí, nesse caso, não é interessante, né? O vírus, nesse caso, é ruim. Mas, como eu falei, ele pode ser utilizado para, então, a cura de uma doença nos seres humanos, tá bom? Então, como eu falei lá, ó, a genoterapia ou fagoterapia poderá ser utilizado no caso, por exemplo, de superbactérias, que são bactérias resistentes a um antibiótico. Então, pelo uso indiscriminado de antibiótico, a gente fez com que houvesse a seleção artificial de algumas bactérias que hoje são muito difíceis de serem tratadas com antibiótico. Por isso, uma das formas lá, ó, os dois boxeadores lá, uma das formas é a gente utilizar, por exemplo, um bacteriófago para ir lá e dar uma porrada nesse vírus que está, então, ou para dar uma porrada nessa bactéria que não está sendo destruída com a utilização do antibiótico, tá? Então, só para a gente ver aqui ó, algumas estruturas dos vírus. Então, a gente tem aqui vírus nesse formato mais helicoidal, né? Aqui você tem um vírus que ele é envelopado, né? Você tem vírus no formato poliédrico, você tem o bacteriófago, que ele é bem bonitinho, com seu capsídeo, né? Ele tem uma bainha, né? Tem uma placa e com algumas fibras aqui que servem para que ela possa aderir à bactéria. Os vírus, né? Eles possuem material genético, como eu falei, podendo ser DNA ou RNA, e quando ele é um vírus de RNA, ele pode ser do tipo ribovírus ou retrovírus. Ribovírus é quando ele tem somente o RNA e retrovírus quando ele tem o RNA, mas então algumas enzimas, tipo a enzima integrase e a enzima então que faz com que ele possa fazer transcriptase reversa, que é então a enzima transcriptase. O vírus ele é formado por uma cápsula
feita de proteína, ou seja, um envoltório de proteína, e dentro essa cápsula de proteína ele tem um material genético, como eu falei, podendo ser do tipo DNA ou RNA. O material genético dentro do capsídeo proteico nós chamamos de nucleocapsídeo, tá? E alguns vírus, eles podem, além dessa cápsula, né, de proteína, eles podem ter uma membrana envolvendo essa cápsula, falando então que são vírus envelopados, tá bom? Então, como eu falei, alguns vírus podem ser envelopados, outros não. Alguns vão ser só, tipo, como a gente pode ver aqui, ó, uma cápsula de proteína com material genético dentro, ou uma cápsula de proteína com material genético dentro com um envelope lipoproteico retirado da membrana plasmática da célula que ele invadiu. Então, alguns casos de vírus envelopados, no caso lá, herpes, varíola, rubéola, gripe, né? Aqui está escrito gripe, mas é gripe. Não envelopado, no caso conjuntivítico, né, viral, e poliomielite, que causa, no caso, a paralisia infantil. Aqui só para a gente ver que existem várias famílias, várias classificações taxonômicas de vírus, seja de DNA, de RNA, né, onde o que hoje está mais em evidência é o coronavírus, que é da família Coronaviridae, que é um caso de um vírus do tipo RNA, um ribovírus, tá bom? E o que acontece? Os vírus, eles para em fazer a sua infecção, eles podem agir de 3 formas diferentes. Uma, como por exemplo o bacteriófago, ele vem sobre, por exemplo, a célula hospedeira, que no caso é uma bactéria, injeta seu material genético. Tá vendo que injeta seu material genético, e esse material genético então vai trabalhar dentro da célula para produzir outros bacteriófagos. Ou, por exemplo, quando o vírus é envelopado, a membrana plasmática, que é feita de lipídios, ela vai encostar na membrana plasmática da célula hospedeira, e como já viu, uma gota de óleo encosta em outra gota de óleo, elas vão então se fundir, e ele vai jogar então lá, ó, encostou, se fundiu, ele joga a cápsula proteica lá dentro, que será, essa cápsula vai ser destruída por algumas enzimas que vão destruir, algumas proteases vão destruir, e ele vai liberar esse material genético aqui dentro. Em outros casos, por exemplo, a sua célula vai lá e fagocita, vai então englobar, como se fosse comer esse vírus, e ao comer esse vírus, esse capsídeo vai se abrir e vai liberar então um material genético no interior da célula hospedeira, né? Então, só para a gente ver que interessante como que acontece o ciclo de um bacteriófago T4. Ele vai aderir, né? Então, processo de adesão, ele vai aderir à célula hospedeira, vai penetrar o seu material genético. Esse material genético viral, então, ele vai mandar produzir RNAs mensageiros, né, que vão formar novas proteínas de vírus, vão formar novos materiais genéticos dos vírus, e posteriormente vai ocorrer então o processo de maturação, então formação de novos vírus lá dentro, e depois vai romper o processo de liberação, onde ocorre o rompimento dessa célula, e os novos vírus, dezenas, centenas de vírus serão lançados para fora da célula.